Vamos para a nossa próxima conversa. Eu vou chamar agora. A gente continua falando sobre pandemia aqui no Brasil, né? Deixa eu, inclusive, dar essa notícia com mais detalhes sobre essa nova variante que chega aqui no Brasil por conta da Copa América. Tá vendo? Uma das realizações da Copa América foi essa, trazer uma nova variante. Segundo o Instituto Adolfo Lutz, que é de São Paulo, amostras de teste escolhidos de 2 pessoas no Mato Grosso identificaram a presença dessa nova cepa, que é a B1216, até então inédita em território brasileiro. Os testes positivos foram de um colombiano e um equatoriano, justamente os países que se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá, na abertura da Copa América. Isso aconteceu em 13 de junho, um mês. Karina Calife, médica sanitarista e professora, já está aqui com a gente para conversarmos justamente sobre a pandemia aqui no Brasil e no mundo. Karina, como você está? Tudo bem? Tudo bem, Thalita? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso, Karina. Já era de se esperar, né? Já se falava sobre como variantes surgem e são levadas dessa forma, quando há aglomeração. A Copa América se tratou disso, inclusive a gente viu agora essas imagens, né, no Rio de Janeiro, aglomeração ali na porta, e agora com essa consequência, uma nova variante que assola o povo brasileiro, como essas outras já em circulação aqui no Brasil. Exatamente, Thalita. Isso era de se esperar, isso foi um desastre vir essa Copa América para cá. Essa, inclusive, é uma variante que não tem até aqui, né, vista um potencial de grande infectividade, né? Então, a gente ainda está com uma preocupação maior da que a gente tem rodando de forma comunitária já confirmadamente aqui em São Paulo, que é a Delta, né? Essa que inicialmente apareceu na Índia. Mas essa é uma preocupação muito grande, porque do mesmo jeito que surgem e que aparecem novas variantes, elas vão se mutando de formas diversas, né? A partir do momento que elas vão circulando. Então, por isso que a gente fala de diminuição da circulação, de realmente você fazer essas coisas quando for fundamentalmente necessário, né? Então, em algumas questões muito específicas, para que a gente possa ir lidando com as mudanças positivas que a gente começa a ter da vacinação, ainda muito pequena e tal. Então, enquanto a gente não tem vacinação suficiente, né, no país, tem um nível de vacinação baixa, e outras cepas vão circulando, essas, mesmo que não tenham um potencial tão grande, elas podem se transformar em outras, porque é assim que as variantes elas acontecem, em grande circulação, as mutações vão acontecendo, e a gente pode chegar a uma de muita preocupação, como é a que a gente já está vivenciando aqui, que é a Delta, que tem algumas dificuldades em relação à resposta, tanto de quem já teve, a resposta imunológica de quem já teve, e de algumas vacinas, quando a gente tem apenas uma dose, né, Thalita? Então, são alguns cuidados que, de fato, a gente precisa ter. Karina, quando há uma nova variante, a pessoa que já teve a Covid de uma certa variante, ela fica mais suscetível, na verdade, qualquer um fica suscetível a pegar uma outra variante, mesmo você já tendo a Covid de uma outra variante, é isso? Isso depende muito, Thalita, de onde acontece a mudança, porque o vírus ele é um RNA, então ele tem vários pedacinhos ali, né? O nucleocapsídeo, aí tem a própria espícula, enfim, tem várias informações genéticas. Essa mudança, ela pode acontecer, ela é um erro, vamos dizer assim, esse erro pode ser para enfraquecer o próprio vírus, ou pode ser um erro para potencializar, fortalecer. Por que a gente fala dessas que são mais potentes? Porque são aquelas que sobrevivem e que vão mudando. Para você ter uma ideia, quando a gente iniciou a pandemia, né, quando lá em 2020, a gente tinha a primeira variante que circulou. Hoje, em São Paulo, até pouco tempo atrás, quase 90%, quando o Instituto Adolfo Lutz fez a checagem, né, a gente tinha quase 90% da P1, que é aquela que começou em Manaus, ou seja, a P1 ela foi ficando mais potente que a anterior. Agora, qual é a grande preocupação que foi o que aconteceu no Reino Unido? A Delta, ela passou a ser uma variante, porque a mais forte se sobrepõe, entende, Thalita? E aí, a depender de como essa variante é e como ela se comporta, da informação aqui, ou a vacinação, ou a variante que você se contaminou antes existiu, a reinfecção pode sim ser mais frequente. É o que está acontecendo, por exemplo, com a variante Delta. Isso já está comprovado. Ela tem um potencial de infectividade maior, ou seja, ela se transmite mais rapidamente para um número maior de pessoas e tem uma resposta pior dos anticorpos de quem já teve outras variantes e uma resposta pior de algumas vacinas também.
Puxa vida, e falando em variantes e em vacinação, há uma discussão, inclusive, de governadores em relação a diminuir o intervalo da segunda dose, em especial da AstraZeneca, que até o momento está sendo, inclusive, recomendada pelo Ministério da Saúde para ser aplicada 12 semanas após a primeira dose. E esse adiantamento seria justamente por conta dessa nova variante que está circulando, essa Delta, principalmente aqui no Brasil, como você já coloca, que tem sido a mais perigosa. E daí eu quero saber de você, Karina, é interessante essa mudança, discutir, dar a segunda dose num tempo menor do que está sendo colocada pelo Ministério da Saúde, inclusive passando por cima do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunização, né? Veja, Thalita, é muito interessante e é importante. Inclusive, na semana passada, a gente falou um pouco aqui da nota que a gente fez, que é a nota técnica número 8 da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, né? Porque a gente traz algumas sugestões. Aí é para isso que serve algumas pessoas estudarem, irem atrás do que está acontecendo, de quais são as melhores evidências. O que é que as melhores evidências, as mais depois desses 6 meses de iniciada a campanha de vacinação, a gente já sabe que é fundamental em relação ao que você está dizendo. Há estudos no Reino Unido, na França, em Portugal, eles têm demonstrado que essa variante ela tem uma resposta pior quando a pessoa só tomou uma dose da vacina. Então, eu vou dar o exemplo aqui da AstraZeneca. No caso da AstraZeneca, 33% das pessoas que já tinham tomado a primeira dose não se contaminaram. E quando as pessoas tinham as 2 doses tomadas, estou falando da variante Delta, que é a que está circulando em maior número, né, em maior potencial lá no Reino Unido, aí ela chega mais perto do que foi o ensaio clínico, o estudo clínico, a quase 90%, mas assim mesmo, desculpa, no caso da AstraZeneca, 80 e poucos, chega a 70 e poucos. Então, você tem uma potência muito maior de 2 doses. O que é que apareceu? A França teve menos aumento de casos de circulação. Por quê? Porque a França fez um investimento maior em segundas doses, ou seja, em um número maior de pessoas com segundas doses, do que um aumento nas primeiras doses. Essa é uma coisa que depende muito de cada lugar, de cada país, mas é certo hoje que a segunda dose é o que protege mais. Então, eu e as colegas que assinaram essa nota, a Denise Garret, a Margarete Dalcoma, a Ethel Maciel, a Carla Domingues, a Michele Fernandes, enfim, foram os levantamentos que a gente fez algumas sugestões. Entre elas está, sim, a diminuição desse prazo, porque essa é uma tomada de decisão de política pública e não do fabricante. Por exemplo, a Pfizer pode ser feita até 21 dias depois. Então, o que a gente tem visto é que ser mais próximo às 2 doses é legal, é potente, é bacana, assim como vacinar todas as gestantes, mesmo sem comorbidades, em qualquer fase, também está mais do que comprovado em todos os estudos, né? Tem pessoas como a Melanie Amorim, que tem discutido bastante isso, que é uma grande referência internacional sobre o tema da mortalidade materna, porque é o Brasil que mais tem produzido isso no mundo, inclusive, né? Nós estamos no Lancet e nesses espaços, aí no caso não eu, mas essas pessoas. Então, sim, sugiro que quem tiver seu prazo reduzido vá rapidinho fazer com seus 60 dias e fique mais protegido, porque já começou a ter circulação dessa variante por aqui. Eu recebi uma pergunta, Karina, vou trazer aqui para você, que é o inverso dessa situação. Olha só, eu sempre peço para as pessoas mandarem, então deixa eu trazer essa aqui. Ótimo. A minha esposa foi tomar a segunda dose da AstraZeneca em Santos, não tinha no posto. O atraso prejudica a imunização daí no caso? Então, aí depende do tempo que ele já está sendo colocado. Um atraso pequeno, Thalita, ela não tem grandes mudanças. Todas essas respostas, elas acontecem a partir daquele estudo clínico de fase 3. Isso chama eficácia. A eficácia é medida no estudo clínico com um número X de pessoas. Agora a gente está olhando para aquilo que a gente chama de efetividade das vacinas, que são as vacinas no espaço de vida real, como elas acontecem. Todas têm demonstrado, inclusive saiu o estudo da Lancet a semana passada, saiu o estudo no Chile da Coronavac, com uma grande potência de resposta positiva da Coronavac, com dados de efetividade até melhores do que foram os dados de eficácia no Chile. Na Turquia também tem alguma coisa, além dos estudos do Butantan, por isso que a gente diz que você toma a primeira vacina possível. Então, claro, se o prazo for pequeno, vai atrasar uma semana, 15 dias, não se estressa, não tem problema, dá tudo certo, porque existe essa questão. O que a gente tem que tentar fazer é não vacinar. E uma outra coisa que a gente diz nessa nota é
A depender se isso vai ficar por muito tempo, então a política pública, a organização tem que sugerir outras possibilidades, como as doses intercambiadas. Então é melhor você intercambiar com outra dose, no caso da AstraZeneca com a Pfizer, por exemplo, mas o Brasil ainda não autorizou isso, isso está acontecendo em vários países do mundo, mas essa seria uma forma de lidar com isso. O PNI, sabe o que acontece, Thalita? Ele tem que ter mais celeridade, mais agilidade. É muito tempo para sair uma nota técnica de gestante, enquanto isso a gente pede. Por exemplo, em relação às gestantes, em 6 meses, a gente teve uma diminuição de quase 600 mil mortes no período gestacional e puerperal para 48 mortes, né? Então, a gente tem uma diminuição, porque a gente já estava em 1.500. Veja, a vacinação ela está comprovando a proteção à vida das mulheres, a proteção à vida das pessoas. Então, não se preocupem se tiver um espacinho de tempo para menos, para mais, aí não tem problema. Perfeito, respondido. Próxima questão que esteve em debate durante esses últimos dias é a vacinação de adolescentes. A Sociedade Brasileira de Imunização se manifestou contrária a essa vacinação de adolescentes nesse momento, dizendo que não é o momento, inclusive, de realizar essa discussão. E tudo isso acontece porque João Dória anunciou agora, durante o final de semana, um calendário com essa faixa etária para o estado de São Paulo. Bom, queria saber a sua opinião. Veja bem, Thalita, eu respeito muito a Sociedade Brasileira de Imunização, tem pessoas extremamente conhecedoras, e eu entendo a preocupação da sociedade brasileira, que é uma preocupação de dizer, olha, a gente tem que vacinar a nossa população. Nós somos um país que estamos com algo em torno de 14% de segundas doses, e isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco, a gente tem que correr para ter pelo menos, aí a gente sabe disso, mais de 70% da população. Israel começou a ter os primeiros resultados com mais de 50%, 60%, e mesmo assim, a depender de novas variantes que acontecem, a gente tem que voltar a fechar um pouquinho, ampliar a vacinação, fazer alguns acertos em vacinação. Então, eu entendo em relação à questão conjuntural e ao momento. Por outro lado, eu entendo que está mais do que comprovado que a vacinação em adolescentes, ela é completamente segura, especialmente a gente tem estudos da Pfizer, né, com a vacina da Pfizer. Por que a gente tem mais estudos com essa? Porque foram as que começaram a ser aplicadas em países ricos e porque a gente tem N, que é número de pessoas muito maiores, né? Então, gestantes mais de 140 mil, adolescentes a gente já tem um grande percentual também, eu acho que foram uns 30 mil nesse estudo que está sendo colocado. Então, eu sou a favor da vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, até porque não dá mais para não estar na escola, né? A gente sabe disso. E estudos têm demonstrado também que essas são as crianças que mais, vamos dizer assim, transmitem, que são o maior foco de transmissão, de 12 a 17. Os pequenininhos são menos, porque estão controlados, estão em sala com aquele número de pessoas, se relacionam menos. Então, eu acho que passando claro que o que eu acho é que os adolescentes não podem passar das pessoas com comorbidades ou com outras idades. Então, ao terminar a vacinação dos 18 e mais, eu sou completamente favorável que se faça a vacinação desses adolescentes, sim, com a vacina para as quais a gente tenha estudo suficiente e evidência de segurança e proteção. Perfeito. Uma outra manifestação de órgãos de saúde, daí órgãos de atenção à saúde da mulher. Esses órgãos recomendaram adiar a mamografia após a vacinação contra a Covid-19. Por quê, Karina? Veja só, Thalita, quando a gente toma uma vacina, a gente responde, o nosso sistema imunológico, ele começa a se preparar para responder. É quase como se fosse uma mini infecção, vamos dizer assim, né? Uma mini resposta. Então, a gente faz uma reação inflamatória controlada, de um jeito mais seguro, diferente do que pode acontecer no caso do adoecimento, que a gente nunca sabe que tamanho esse processo inflamatório, né, vai ter entre as pessoas. Então, ao acontecer isso, alguns gânglios, especialmente do braço que a gente toma vacina, ou até mesmo do braço contralateral, eles aumentam de tamanho, então eles edemaciam. E esse é um achado de preocupação na mamografia, quando não aconteceu a vacina. Então, o que a gente tem dito é assim, olha, quando você toma vacina, até 15, 30 dias depois, é normal que esses gânglios, não é que a vacina causa câncer ou causa qualquer preocupação, de forma nenhuma. A vacina faz com que esses gânglios, eles fiquem maiorzinhos, porque eles estão produzindo proteção, né? Então, eles estão ali, eles são parte do nosso sistema imunológico. Então, como teve agora um grande número de pessoas que foram fazer mamografia
e se achou, né, teve como achar desses gânglios, principalmente axilares, e foram sugeridas biópsia, não sei o que. Então, é uma coisa que não é necessária caso as pessoas tenham tomado vacina há pouco tempo. Então, a sugestão também não é de muito tempo, é 15, 30 dias. Qual é a sugestão? Deixe para fazer sua mamografia depois de 30 dias, pelo menos, que você tiver tomado sua vacina, porque isso pode ser um achado completamente normal e que não é significativo e que vai regredir. Então, faz depois para não ficar com medo, assustado, porque senão vai ter que repetir de qualquer jeito depois, né? Sim. Mulheres vacinadas, então esperem 30 dias para realizar a mamografia. Vamos falar agora, para quase finalizar aqui, né, sobre essa situação atual. Média diária de mortes pela Covid no Brasil ficou abaixo de 1.300 pela primeira vez desde março, olha só. Mas apesar dessa queda, os estados do Acre, Roraima e Paraná apresentaram alta de óbitos. Os outros 19 estados e o Distrito Federal estão em queda. O Brasil chegou a essa marca que a própria Karina já colocou, 14% da população vacinada, com 2 doses ou dose única, né? E são 30 milhões e meio de pessoas. E a vacinação continua salvando vidas, né, Karina? Inclusive, você falou sobre as gestantes, né? Como já foi provado que a vacinação salvou vida de gestantes, e tem agora um estudo da Universidade Federal de Pelotas que apontou que quase 63 mil vidas de pessoas com mais de 60 anos foram salvas no país por conta da vacinação. Perfeito, Thalita. Eu acho que a vacinação é o que a gente tem hoje, junto às medidas não farmacológicas, de possibilidade de proteção e de algum retorno a uma vida normal. Normal que eu digo ainda com responsabilidade, porque teremos outras pandemias para frente. Isso é uma coisa que é consenso entre pesquisadores. Mas agora, o que é que a gente precisa fazer? Acelerar a vacinação de todos os grupos. A gente já falou isso aqui, todo mundo merece ser vacinado, precisa ser vacinado. E sim, isso é resultado da campanha de vacinação, de um número maior de vacinação. Agora, de qualquer forma, ainda é um número pequeno. E o que que acontece? Se a gente começar, eu tomei a vacina, se você me perguntar, Karina, você tomou as 2 doses? Tomei. O que é que você fez depois disso? A mesma coisa que eu fazia sem vacina. Continuo usando as mesmas máscaras, continuo só saindo para trabalhar e para coisas específicas, não aglomero, a não ser quando tem alguma coisa muito especial, quando é um ato para a gente demonstrar que está insatisfeito com esse governo, com todos os cuidados, eventualmente alguém pode ter me visto de alguma forma em algum espaço fazendo isso. Mas aqui a gente está falando, quando a gente vê esse resultado hoje, né, Thalita, a gente fala que se a gente tivesse começado a vacinação mais ou menos em dezembro ou janeiro, com as doses da Pfizer que estavam ali, com todas as da Coronavac que a gente tinha como possibilidade, a gente não estaria com o número de mortes que a gente tem, porque isso é um fato, é matemático, é direto, você toma a vacina. Só que se você faz a vacina muito devagar e continua circulando, pode aparecer uma variante, não quer dizer que toda variante fará isso, mas pode aparecer uma variante que a gente precisa fazer acerto na vacina, e que aquela vacina seja insuficiente, né? Não é o caso da Delta, mas a Delta já demonstrou que quando antes a gente estava muito seguro com uma dose só de AstraZeneca e Pfizer, por exemplo, a gente está vendo que precisa diminuir o tempo. Então, são coisas que a gente aprende no dia a dia. Então, continuem fazendo esse vacinando. A gente falou, tem menos de 1.300 mortes. É uma coisa boa, excelente. Tudo que diminui é excelente. Mas 1.300 mortes ainda é muita coisa. É muita coisa. A gente não está no momento de relaxar. Continuem com todas as medidas, mesmo após tomar a vacina, porque uma pessoa vacinada, ela pode contrair uma doença mais leve, que não te leve à hospitalização, mas que te faça transmitir para alguém que não possa se vacinar, por exemplo, uma pessoa com imunidade muito baixa, com algum processo muito específico. Por isso que a gente diz que a vacina não é um remédio, ele é um pacto coletivo farmacológico. Então, você toma para proteger você e os outros. Então, tomem as vacinas, a primeira que estiver disponível para vocês, que todas são boas, seguras e eficazes. Se cuidem e continuem mantendo o distanciamento, usando máscara, até que a gente possa ter uma situação um pouco mais segura, Thalita. É isso, a gente não pode normalizar essas 1.300 mortes. Caiu, ótimo, mas 1.300 são muitas mortes ainda. É muito triste ver isso diariamente, né? Karina, sempre muito agradecida. Um beijo enorme para você e até semana que vem. Um beijo, Thalita. Até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada.